Oi, Oi, gente, boa tarde. boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas obras do Paz e eu vou falar com vocês sobre a obra Solange, que ela é interpretada pela banda brasiliense que também leva o nome de Solange. Essa obra, ela vai muito de encontro ao que a gente conversou na semana passada sobre a ditadura militar. Então a gente ainda vai continuar um pouco nesse contexto de ditadura militar. Naquela época, a gente sabe que foi marcada por uma grande repressão do momento que a gente estava passando. E aí, em 1985, que foi o último ano da ditadura militar, já estava flexibilizando um pouco a censura no Brasil, mas ela ainda continuava firme. E aí o Léo Jaime, que ele é um cantor, ele estava bem conformado com o momento que a gente estava passando, porque várias músicas que ele fazia, todas estavam sendo censuradas. E ele não conseguia que essas músicas deles fossem publicadas. Então, o que que ele fez? Ele fez muito do que a gente falou na semana passada, que era de tentar trazer um novo contexto para a música, maquiando o que a música realmente queria dizer. E aí, escutando a música Solone, da banda The Policy, ele pegou o ritmo, pegou um pouco da letra, e aí ele fez como se fosse uma paródia dessa música, e aí ele fez o que a gente chama de Solange. Mas aí, quem é Solange? Quem é essa pessoa? A Solange, ela era como se fosse uma ministra daquele período, que ela ficava responsável pelo Ministério da Cultura. Então, tudo que era cultural no Brasil tinha que passar pelas mãos da Solange para ver se ela ia aprovar ou não que fosse publicado. E aí, quando a Solange aprovava que aquela música ou aquela novela fosse publicada, aparecia uma mensagenzinha dizendo que realmente ele era autorizado pelo governo de ser publicado. E aí, a música Solange, ela vai ser como se fosse uma sátira para mostrar para as pessoas quem era aquela Solange. Então, em vários momentos da música, ele fala para Solange que ele não aguenta mais ser censurado, que ele quer dizer algo, mas que a Solange interrompe ele. E aí a Solange levou isso como se fosse na esportiva, porque realmente ela não entendeu o contexto que ele queria estar passando. E aí, hoje, essa música ela está sendo interpretada pela banda brasiliense que leva o nome de Solange. A banda brasiliense, ela não nasceu com o intuito de ser uma banda. Ela nasceu apenas como foco de ser uma diversão para os componentes da banda, para eles tocarem em festas de amigos e outras coisas. Uma curiosidade sobre a banda é que eles participam é, de de trabalhos dentro da Câmara dos Deputados. Então, a gente vai ter juízes, a gente vai ter advogados, a gente vai ter algumas pessoas, alguns dos componentes são cantores, são músicos, mas a sua maioria é magistrado, né? Então, essa é uma curiosidadezinha da banda Solange, que vai ser a banda que vai interpretar a música. Outra coisa interessante da gente saber sobre a música é um pega que a UNB pode fazer com vocês. Sempre que vocês forem responder às provas, se atentem ao enunciado da questão, porque a questão ela pode colocar alguma coisinha para fazer com que vocês errem aquela questão que foi dada. Então, a UNB pode perguntar se essa música foi criada pela banda Solange. Ela pode perguntar também é, se a banda Solange ela foi criada com o intuito de ser banda. Então, vocês têm que estar se atentando a isso. O período que a música foi criada foi o período da ditadura militar. E a música foi regravada pela banda que leva o nome de Solange. O estilo da música é um rock e o estilo da banda que canta é um pop rock. Então, se atentem a esses detalhes para que vocês consigam acertar a questão. Lá na nossa plataforma, a gente colocou a análise da música. Então, vocês vão ver que na hora que a gente foi fazendo, a gente colocou a letra da música para vocês conseguirem analisar qual é a estrutura da música. A gente colocou também quais são os instrumentos utilizados, para que vocês já deem essa olhada também. E a gente colocou uma parte que fala sobre uma entrevista com o Léo Jaime, que o Léo Jaime ele vai estar explicando um pouco mais sobre como foi criada a música.
a Solange, ela morreu em 2013, então até 2013 ela continuava aqui no Brasil, mas aí tem uma parte que fala que ela morreu no exorcismo. O exorcismo é como se fosse uma punição para as pessoas que estavam naquela época da ditadura. Então, o exorcismo ele vai ser meio que um esquecimento. É como se ela tivesse isolada no esquecimento das pessoas. E aí, outra parte também que pode ir muito de encontro relacionado com isso é o governo atual. Na reportagem que a gente já analisou, para poder fazer análise para vocês, ela fala que a Solange ela foi relembrada agora, no momento do nosso governo que a gente está passando, por causa da parte da censura. Então, eu acredito que o CESP ele vai cobrar mais relacionado com essa área. Não tanto a parte da estrutura da música, nem tanto da parte dos instrumentos, mas vai usar mais a parte que fala sobre a liberdade de expressão, um pouco da censura. Ele pode trazer também à tona essa parte da ditadura militar, pode trazer também essa parte dos artistas, de como os artistas eles foram censurados nessa época. Então é bem importante que a gente fique atento a isso. E os pontos principais para a gente destacar é o quê? É uma música que foi criada durante o período da ditadura militar. Hoje em dia, a música que está sendo cobrada pelo CESP é uma música regravada. Quem criou a música foi o Léo Jaime. E outra parte é a parte da banda. A banda Solange, que é a banda que interpreta hoje, ela é uma banda criada com o intuito de tocar apenas em festas de amigos, mas que com o passar do tempo ela foi criando um pouco mais de fama e hoje ela faz show em todo o Distrito Federal. E eu acredito que essas sejam as partes mais essenciais. Ah, gente, eu não sei cantar não, viu? Não sei cantar, mas eu vou deixar o arquivo para vocês lá no grupo. Aí vocês vão poder dar uma olhada. Mas eu acredito que seja isso, então. As partes mais importantes da música para a gente analisar. E aí, qualquer dúvida, depois que vocês olharem o material, vocês podem mandar lá no grupo, que a gente tenta responder vocês. Oi, gente. Vocês têm alguma pergunta para o Ian ou eu posso continuar? O que vocês acham? Pode continuar. Continua. Tá bom, então. Eu vou falar sobre o quarteto de cordas com helicópteros, do Stockenhausen. E eu vou começar falando um pouquinho dele. Ele é um compositor alemão do século XX, do finalzinho do século XX. E ele é um vanguardista. E como todo vanguardista, ele vai querer trazer inovação. Ele vai querer quebrar o padrão, nesse caso, na música, né? Espero por ela, por essa menina, ou posso continuar? Tá bom. Pode continuar. O Stockenhausen, ele é um compositor vanguardista e como todo vanguardista, ele vai querer trazer inovação, ele vai querer quebrar o padrão, ele vai querer fazer música de um jeito que nunca foi feito antes. Então, ele vai pegar algo super tradicional, que é o quarteto de cordas, que é composto por 2 violinos, uma viola e um violoncelo, e ele vai incorporar os ruídos de um helicóptero. Então, ele vai fazer música com as hélices do helicóptero. E todas as obras dele têm essa característica de serem inovadores, de serem fora do padrão. A harmonia, o ritmo são coisas que a gente não está acostumado a ver, então são obras que você escuta e você fica sem entender muito bem onde termina, onde começa, o que está acontecendo direito. Inclusive, uma obra muito grande, né? Tem 30 minutos, então é melhor vocês assistirem ela picadinha, tipo, assiste 5 minutos, aí depois outro dia assiste mais 5, porque não dá para assistir ela de uma vez só, que é muito pesada. E falando da obra em si, ela foi escrita em 95 e ela foi encomendada para um festival, o Festival de Salzburg, que é uma cidade lá na Alemanha, uma cidadezinha na Alemanha. E
A ideia de incorporar os helicópteros à música surgiu a partir de um sonho que o compositor teve. Então, ele teve um sonho dos músicos nos helicópteros e ele decidiu incorporar isso à música como forma de inovar, porque ele é um vanguardista e esse era o grande objetivo dele, né? Ter essa inovação. Essa música faz parte de uma ópera, só que ela pode ser tocada isoladamente. Então, tem outras músicas que compõem a ópera, mas essa aqui pode ser tocada isoladamente. E outra coisa que compõe a obra também é que eles fazem uso do estilo happening. Então, o happening é basicamente um elemento surpresa. Tá todo mundo lá no teatro assistindo a ópera, e aí do nada acontece alguma coisa de diferente. Que nesse caso, os telões começam a passar pessoas dentro dos helicópteros, né? Porque o pessoal estava assistindo a ópera normal, uma ópera tradicional, e aí do nada os telões acendem e surgem as pessoas nos helicópteros, né? Desde a decolagem até o pouso dos helicópteros. Então, é um elemento surpresa. E, geralmente, esse elemento surpresa, ele conta com alguma coisinha de improvisação, porque nunca vai ser exatamente igual, sabe? Então, é uma coisa que a cada performance vai mudar um pouquinho, porque vai ter alguma coisa de diferente, justamente por ter essa improvisação. A obra é do gênero eletroacústico, então, é a música eletrônica do final do século XX, né? A gente não associa a música eletrônica que a gente tem hoje em dia, porque é muito diferente. Essa é uma música erudita, é uma coisa totalmente diferente. Mas foi tudo feito com equipamentos eletrônicos mesmo. O som foi todo decomposto e ele foi igualando o tom dos instrumentos às hélices do helicóptero. Então, não é o helicóptero que tenta acompanhar a música, sabe? São os instrumentos que tentam acompanhar os helicópteros. Quem dita a música são os helicópteros. A música é feita por eles. E aí a gente vai ter realmente os instrumentos entrando em defasagem e só sobrando as hélices dos helicópteros. Eles são o foco principal. E aí o que vai determinar isso, né? Vai dar melodia à música, vai dar frequência, o som vai ser a altitude dos helicópteros. Então, se eles estão mais baixos, se eles estão mais altos, isso vai mudar a frequência e vai dar uma certa melodia para a música, como se realmente estivessem tocando um instrumento, só que é um instrumento grande e é com hélices, né? É uma coisa realmente inovadora. Então, a gente vai ter a decomposição do som e depois ele vai igualar o som dos instrumentos ao som das hélices dos helicópteros. E outra coisa é que é uma obra circular. Então, a gente vai começar com a decolagem. Sim, o próprio helicóptero é um instrumento. As hélices dele produzem som, né? Produzem ruído. Então, ele é realmente utilizado como o instrumento nessa obra. E a obra tem um formato circular, né? A gente começa desde a decolagem dos helicópteros. No vídeo a gente vê os instrumentistas entrando nos helicópteros e tudo mais, até o pouso. Então a gente tem todo uma história, um início, meio e fim. É uma obra cíclica. E acho que é basicamente isso. Foi muito inovadora, utilizou helicópteros numa composição tradicional, que é o quarteto de cordas, né? 2 violinos, uma viola e um violoncelo. É uma obra eletroacústica, foi escrita em 95, faz parte de uma ópera, mas pode ser tocada isoladamente. É basicamente isso, eu acho. E o autor, Stockenhausen, alemão, vanguardista, final do século XX. É isso. Nossa, você falando de helicóptero aí, eu lembrei de uma cena de um filme, O Som do Coração, onde ele tá no meio da cidade, no meio de Nova York, e do nada tem um bando de barulho lá na cidade, e ele olha ao redor, e ele percebe que tem uma certa harmonia. Ele vai, tipo assim, como um maestro, assim, tocando os negócios, assim, é muito bom. Lembrei disso. Nada a ver com o assunto. Então tem a ver, sim. Vocês perguntaram se a gente ia falar sobre a obra da Bruna. Eu não analisei a obra da Bruna ainda. É uma das poucas obras musicais que eu ainda não vi. Então, não sei se o Ian tiver alguma coisa para falar, ele pode falar, mas eu ainda não analisei ela. Então, não vai rolar para mim. Malditos cromossomos. Então, gente, eu acho que a gente pode deixar a obra dela para semana que vem, porque na próxima semana a gente vai falar sobre aquele documentário que é o Cartas para Além dos Muros e o artigo sobre a prevenção do HIV
e depois vai falar sobre Mulamba. E aí, no caso, eu analisei as duas obras, né, que é Cartas para Além dos Muros e o artigo sobre prevenção do HIV. E aí, no caso, eu acho que fica mais legal a gente deixar que aí ela pega, fala também, que ela analisou melhor que a gente, né? Uhum. Então, Juliana, as obras a gente publica durante a semana. No Faz 3 tem eu, a Bruna e a Letícia, e aí a gente faz uma análise cada durante a semana. Aí a Bruna publica na segunda-feira, a Letícia publica na terça e eu Não, eu publico na publico na quinta-feira. segunda. É ao contrário, a Letícia publica na Exato. segunda, a Bruna na terça e eu na quinta-feira. E aí, toda segunda-feira, 5h30, toda terça-feira, 5h30, a gente faz um encontro aqui no Meet para poder debater sobre a obra que a gente analisou. Aí, no caso, a gente tem uma plataforma no Google Meet, no Google Meet não, gente, estou voando aqui, ó, no Classroom, e essa obra ela fica disponível lá. Aí você pode entrar, e aí você baixa a obra, vê tudo que a gente colocou.